Luiz Fabiola, Cecília e Miguel, bem-vindos ao Eiras. Obrigado. Eu sou o Padre Posidônio e sirvo aqui a Deus nessa paróquia de Nossa Senhora da Vitória. Então essa paróquia Nossa Senhora da Vitória, ela foi instalada em 1696. Você imagina que o Brasil foi colonizado em 1500, né? E nos anos 1600 essa paróquia foi instalada. Ela foi instalada direto do Pernambuco, de Olinda. Então ela pertencia lá e foi uma paróquia da Diocese de Olinda, em 1696. Então a primeira igreja foi construída nessa época e depois foi derrubada e foi construída essa outra aqui, que é de 1733. Está lá em latim, Es Domini Firmite Execta Anno Domini 1733. Esta casa do Senhor, firmemente construída, edificada, no ano do Senhor, 1733, como jovens vai dizer, depois de Cristo, AD, depois de Cristo, 1733. Aqui também foi organizado o Piauí. Então no centro aqui está a igreja. Desse lado aqui, olha, esse prédio de branco com azul, aí era onde o governador se instalou, naquela casa lá de amarelo com verde, a casa do Visconde. O Visconde hoje seria o quê? O ministro-chefe da Casa Civil, né? Ele tem a autoridade dessa época. Então aqui do lado direito seria o poder político na organização, na estrutura da cidade. Do lado esquerdo, hoje funciona o Cine Teatro de Oeiras, relativamente novo, 1940. E ali a CDL, mas aqui era onde se dava o julgamento dos escravos. Os escravos eram condenados aqui e no meio da praça, ali era o tronco onde eram castigados, né? Ali naquele prédio lá onde hoje funciona a Secretaria de Cultura, até então, até alguns anos atrás, funcionou o Fórum. Portanto, aqui historicamente seria o poder do judiciário. Então à direita o poder político, à esquerda o poder judiciário. Então, se você olhar aqui para a telha lá do palácio, olha, tem eira, beira e soleiro, tá vendo? De cima para baixo. É, a telha, o detalhe da telha. A eira da telha, depois tem. Ali vai exprimir poder econômico. Aquela casa, todas elas têm. Aquela é da casa Família dos Reis. Aquela amarela lá com azul e branco dos Tapitis. Aqui também dos Reis, mais uma vez, e dos Tapitis. Aqui é do Sá e Carvalho, que eram as famílias descendentes que tinham as grandes posses, as grandes fazendas da época. Porque aqui o Piauí foi colonizado pelos bandeirantes. Então os bandeirantes eles vieram, né, do sul para o interior. Eles entendiam que estava mais protegido da dominação e da invasão dos franceses e dos holandeses. Então eles entenderam que vindo para o sertão estavam protegidos. E aqui desenvolveram à beira do Mocha as grandes riquezas, as grandes fazendas. Então aqui de frente, essas casas eram dono das grandes fazendas, né, da família Sá. Então, de um lado direito o poder político, do lado esquerdo o poder judiciário e na frente o poder econômico. Então, nesse sentido aqui, é que se organiza essa cidade, também organiza o Piauí. Como nós sabemos que na Idade Média, no século aí 16, 17, uma coisa era a nobreza, outra coisa era quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro, por exemplo, a nobreza, hoje que é tudo uma coisa só, né? Quem tem o poder, quem tem dinheiro, tudo misturado. Mas é muito importante o que ele está dizendo. Mas na Idade Média, a família, a nobreza era indicada pela nobreza, né? Quem tinha um poder financeiro e econômico eram os burgueses. Perfeito. Eram os burgueses. Por exemplo, se a gente entende hoje o contexto, só para fazer uma comparação razoável, por exemplo, diz que o filho do príncipe da Inglaterra casou com uma plebeia americana. Não é que a plebeia americana seja pobre, mas ela não tem sangue de nobreza. Mas é uma plebeia, mas quem é rico é ela, mas quem é nobre era ele. Então, mais ou menos para entender essa relação que hoje, no resto da sociedade, a burguesia
né, e o poder político e de nobreza, hoje tudo é uma coisa só. Mas até então não era. Então, para que você tenha um entendimento o que seria essa organização social, política e econômica da época. Então era aqui que se organizava. E aqui surgiu a história, a cultura e a religião do Piauí e dessa cidade. Essa cidade ela tem 304 anos, a paróquia tem 360 anos. Então, como se não bastasse, se a gente entende, aqui tem 3 igrejas. Aqui tem essa igreja, que é em torno do qual o poder social, político e econômico se desenvolveu em termos de organização social. Ali, ó, tem uma outra igreja, ó, a igreja do Rosário dos Negros, entendeu? Então aquela parte da cidade, que é onde funcionava esse sábado, ainda hoje a boa parte que são da população de afrodescendentes. E lá é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Negros. E ali tem uma outra igreja, ó, a igreja da Conceição, que é a igreja da Conceição, que é dos homens pardos. A dos homens pardos, como a gente sabia também dentro da história, os filhos abastados era quem era responsável pelo comércio. Quem era que dava então, vamos dizer, os burgueses, o dono do comércio, os burgueses, eram normalmente os filhos abastados. Né? Os filhos abastados ou iam estudar fora do Brasil, que eram poucos, ou nas grandes universidades, ou os pais, os pais da nobreza, ia dar um comércio para eles venderem animais, ou material agrícola, ou material pecuário, para também não se sentir membro dali da família, diferente de hoje, né? Que a pessoa que queira ou que não queira está ali dentro. Mas até então na organização social, para manter a família nobre, né? Os filhos abastados, então, dava lá o comércio e eles ficavam lá cuidando da vida deles. Então lá é a igreja da Conceição dos Homens Pardos. Dos homens negros, sim. Que era que nós estávamos celebrando ontem, dos negros, e aqui é a matança, que é um pouco da história. Aquela casa verde lá, ó, é chamada Solar dos 12 Janelas. Ela tem 12 janelas aquela casa. E a telha dela tem herdeira e soleira. Uma família para expressar riqueza. Porque quando eu digo, eu não tenho nem ele nem beira, quer dizer o quê?
E tem aqui na várzea a Casa da Pólvora, que é onde guardava o armamento, né? A pólvora, canhão, não sei o que, todo esse material.